Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o tema de hoje é um mistério. Mistérios da família Bolsonaro. A filha do Carluxo. Onde estará a filha do Carluxo? Hoje o Torturra trouxe esse tema para o Fórum 11:30 e, de fato, a gente meio que esqueceu dessa história. 2 dias antes do nascimento, o Carluxo, de repente, assume uma filha que iria nascer nos Estados Unidos. Ele não tira nem licença paternidade, que na Câmara Municipal dos Vereadores, eu estava aqui apurando, é de 20 dias. E, ao mesmo tempo, Torturra lembra que abre-se uma crise. Vocês devem se recordar. Na campanha do Bolsonaro. A Michele diz que não vai fazer campanha. É ali que cria o tal do PL Mulher. Que ela fala, não, vou ficar em casa. E meio que chantageia o marido. Que vai acompanhar o nascimento do bebê. Sem a Michele, evidentemente. Nos Estados Unidos. De repente, todo mundo dá de barato que a filha do Carluxo, que nunca tinha aparecido com nenhuma namorada na vida dele, é filha do Carluxo. Tá tudo bem. Todo mundo faz de conta que aquele assunto é um não assunto, mas o Torturra hoje relembra que toda a relação, olha aqui, na família, todas as fotos que a mãe, né, que é a que eu vou, Marta Seiler, tinha, era com este aqui que ela aparece apontando, né, que é o Jair, não o Carlos. Olha, eu aqui não vou acusar, não vou. O Torturra fez uma fala mais direta, ele fala, eu quero dizer, porque eu acredito que o filho é do Jair. Essa não é uma história menor, porque envolve o ex-presidente da República no exercício do mandato. Se isso que o Torturra está falando for verdade, foi um ato de desvio da atividade pública. Porque o Jair mandou ela ocupar um cargo, a Marta Seiler, que está aqui, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, tirando ela da assessoria que ela trabalhava com o Paulo Guedes, que ela trabalhava, eu não sei exatamente que função ela exercia, mas era uma secretaria ela tinha sido presidente da Infraero, lá entre 2018 e 2019, e depois ela foi ser secretária do Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia. E ficou lá até ficar grávida. E aí ela é deslocada para o BID, onde ela ocuparia o mandato até 2025. E ela acabou renunciando. Eu não sei que destino a Marta Seiler tomou, não quero saber da vida dela, ela tem sua história. O que me importa aqui não é a relação, se existiu, extraconjugal da Marta Seiler com o Jair Bolsonaro. Ele pode ter até uma relação aberta, até porque as fotos da Michele com seu maquiador, sapato jogado do lado da cama, coisas assim. A Sinara colocou uma foto agora no Brocou,
que é arrasadora, eles se beijando assim, ela beijando o pescocinho dele. Eles podem ter uma relação aberta. Que eu tive e tenho amigos que têm. Muita gente prefere. É uma opção da relação a dois. Tem gente que vive com trissal. Né? Tem gente que é poligâmico. Uau! Qual o problema? Nenhum problema moral. Ah, Rovai, mas eles são moralistas. Mas tudo bem, a gente sabe que eles são mentirosos. Eles podem mentir nisso e em todo o resto. Me parece muito tranquilo que eles estejam mentindo nisso também. Mas aí tem um crime de responsabilidade que precisa ser apurado. Bolsonaro se mandou assessora do Paulo Guedes para o BID, porque teria engravidado fora do casamento e usou o Estado brasileiro para ocultar uma traição. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. E isso, mesmo ele fora do cargo, ainda pode e deve ser investigado. Vejam, eu nem sei se o Carluxo, é preciso, foi visitar alguma vez esse filho. Se ele for aos Estados Unidos, eu não vi ele falar sequer mais desse filho. E o Torturra chama atenção que no momento eleitoral, né, esse seria um ativo político. Ó, Torturra diz, está cada vez mais óbvio isso. Sempre esteve óbvio. Mas como passar do mês, a gente vai ver no Carluxo não apareceu com essa criança. E ele não aparece com essa criança. Ele não existe na família Bolsonaro, essa criança. O neto deles sumiu. É uma família, diz o Torturra. O Carluxo também não tem namorado, afinal. Tudo bem. Não é que ele teve um caso paralelo. Aí o Carluxo está querendo esconder porque teve um caso paralelo. Você vai no Instagram do Eduardo Bolsonaro, tá ele lá com a família Doriana, tal, aparecendo. E no meio de uma eleição não conviria ele estar lá, o Carluxo, o Jair, todos com o netinho, fazendo fotos de família Doriana, com a Michele, para ganhar a eleição? Como diz Torturra, seria uma oportunidade para você fazer a família inteira. Vai lá, visita a neta, faz um postal, mostra como eles são em família. Fizeram discretamente porque ela nasceu muito pouco antes da eleição. E não fizeram nada. Essa história, ela tem interesse jornalístico e tem interesse público. Rovai teve o filho do Fernando Henrique, teve. No limite daquela história, o filho depois se comprovou que não era dele, uma jornalista da Globo, é que a Globo mandou a jornalista para o exterior. O Fernando Henrique não arrumou um cargo para ela na administração pública. Vai dizer, mas ele pagou com verbas publicitárias. Ok, pode ser que sim. Mas houve aí uma triangulação. A relação do Fernando Henrique com a Globo era tão próxima que não precisava, talvez, disso para ele dar verbas publicitárias maiores para a Globo. E a história depois, o filho não era filho, fizeram DNA e ficou, ele mesmo assim resolveu assumir o garoto. Deixou para lá. Depois de 15, 20 anos sustentando, pagando, a Ruth Cardoso morreu amargurada com aquela história e o filho não era dele. Mas a relação existia, tanto que ele assumiu.
Ele assumiu sem pedir DNA na época. Muito provavelmente, eu duvido, Eudó, que já não foi feito um DNA da filha, do filho, né, da economista Marta Seiler. Seja ele filho do Carluxo, seja ele filho do pai do Carluxo, ou de quem quer que seja. Porque o Jair Renan, por exemplo, só foi assumido e admitido como filho do Bolsonaro depois do DNA. O nome do Jair Renan era Renan. E aí, quando o DNA fica pronto, é que o Bolsonaro assume o filho e faz questão de colocar o seu nome no novo rebento, Jair. E aí o menino, o que come todas as garotas do Vivendas da Barra, passa a se chamar Jair Renan. A história de DNA não é novidade. A questão é, houve ou não um desvio de uso da finalidade da máquina pública para encobertar uma questão familiar da família Bolsonaro. Aí temos um crime que precisa ser investigado e se torna assunto de interesse público e jornalístico. Vai, você não tem nada a ver com isso. Quando a questão é pública, é de interesse público, eu e todos os jornalistas deveríamos ter, sim, interesse no assunto. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.